Eu acho que o público já entendeu que ele é um consumidor. Inclusive, ele só consome o que ele quer, né? Por isso que ele não vai ver dança. Porque muitas vezes esse lugar que eu falei a respeito de valor é o lugar onde eu não coloco valor. Eu não vou pagar para assistir um processo artístico porque não me interessa. Eu quero ver um produto, algo fechado, organizado, e nada contra produtos, nem contra processos, mas o público ele não está preparado para sair de casa e ir ver um processo e pagar por isso. Porque às vezes é muito sofrido, ou é muito fechado, ou é muito difícil de acessar, ou eu não vou compreender. Então eu não vou pagar para não ter nenhum tipo de entretenimento. Então eu prefiro ficar em casa, assim. Mas o público eu acho que ele já entendeu o que ele consome. E é exatamente isso, ele não consome porque ele não quer. Porque, na verdade, existe por parte da classe artística uma dificuldade enorme de conversar sobre economia mesmo. E ela, ela começa, na verdade, a se tornar um problema para a gente a partir do momento que a gente está numa sociedade que é capitalista e que a gente só consegue comprar roupa, comida e pagar aluguel com dinheiro. Eu ainda não consigo fazer isso com um abraço, um beijo, né? Com afeto. Então, acaba que o artista, quando ele não quer discutir as questões que estão fazendo parte da sociedade e a economia é uma delas, a gente fica para trás na discussão e acaba prejudicando o nosso modo de existir. E eu não estou dizendo para a gente se render ao capital, enfim, não sei nem se isso é possível ou não, mas não negar que ele faz parte da estrutura social, olhar para ele e tentar discuti-lo dentro da nossa perspectiva artística. Então, enquanto os artistas não quiserem discutir esses assuntos ou achar que esses assuntos são assuntos menores, quem perde são só os artistas. E eles não conseguem compreender esse lugar do público consumidor. Para o artista, às vezes, é muito difícil. Porque eu faço arte, eu não faço produto. Eu me chamo Joyce Matos Barbosa, eu sou diretora artística da Paralelo de Dança, que é uma companhia que existe na cidade há 14 anos. A gente tem um espaço no centro, no Varadouro, chamado Espaço Paralelo. Atualmente eu sou pós-doutoranda na UFRN, no Departamento de Artes Cênicas. Fiz doutorado na PUC em Comunicação Semiótica, tenho mestrado em Dança pela UFPA e mestrado em Direito Econômico pela UFPB. Em 2017 eu lancei o livro Economias da Dança, pela editora Ana Blume, de São Paulo. E sou professora tanto da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo e Rio, na área de Economia e Direito, e sou professora do Estado, do Centro Estadual de Artes, quando eu dou a disciplina de dança moderna e dança contemporânea. Porque a economia é muito maior do que uma ideia que a gente tem de economia, né? Então, quando eu falo economia, eu falo de aspectos sociais, de conjuntura cultural, de aspectos históricos. Eu falo de um jeito de olhar para a política e construir política também, não só cultural, mas política social mesmo, né? É um jeito de estar no mundo e contribuir com ele. Porque às vezes a gente confunde economia com finança, a gente confunde economia com tributação e de certa forma, tudo faz parte, mas economia não é só isso. Economia é um diálogo social com tudo que está na sociedade. Então, eu não tenho como falar de economia pensando que economia é só isso, é só esse aspecto, ou são só esses aspectos. Ela é muito mais ampla. Ele vem de algo que me incomoda muito como artista, há muito tempo me incomodava como artista. E aí, quando eu comecei a ter uma companhia de dança, eu comecei a perceber que não era só eu dançar, mas fazer a companhia dançar, fazer a companhia ter dinheiro para se manter, porque construir um trabalho é uma coisa, mas manter uma companhia funcionando é outra completamente diferente. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo um mestrado em Direito Econômico, me questionando sobre a ideia de desenvolvimento e crescimento na economia. E aí eu entrei no mestrado em dança e percebi lá dentro
que existia uma vontade muito grande de discutir, entender, na verdade, o que era a economia da cultura, o que era a economia da criatividade, e entender também o que era a economia da dança. Todo mundo está falando de economia da dança. Porque a economia da dança, porque a cadeia produtiva da dança, porque os circuitos da dança, porque a distribuição da dança. Eu disse, gente, mas onde? O que é isso? Como que eu posso pegar um conceito de uma outra área, ou pegar outras áreas como essas, que são áreas de uma área de exatas, né? Para discutir dentro da dança sem refletir sobre a própria dança. Mas ele surge dessa minha necessidade de discutir enquanto artista o meu modo de existir, o meu modo de viver e o modo de fazer a arte estar, né? De fazer de pensar, na verdade, como é que a dança pode ir para além do lugar da resistência, né? Que esse é um lugar extremamente exaustivo e cansativo, na verdade. Então, o edital ele é visto hoje em dia como única política cultural no Brasil. E isso é muito triste, porque acaba que você vive nesse lugar de informalidade, ou como a Helena fala assim, vive no gueto. Daí você ganha um edital, você sai de lá, você trabalha 6, 7 meses e depois você volta para esse lugar. Então você nunca dá continuidade à sua pesquisa. E aí como é que eu vou falar de sustentabilidade se eu não estou falando de continuidade, porque a continuidade não existe. Eu construo algo, mas logo ele se perde, porque eu não tenho como manter. Então acaba que essa ideia de política, essa ideia de gestão, não sei nem se é uma gestão, mas essa ideia de política cultural em dança, ela é completamente focada nos editais, faz com que os artistas não tenham, digamos assim, tanta força política, muitas vezes, para sair do lugar em que está, sabe? Ainda é um lugar muito frágil, eu acho, porque não é discutido no âmbito político. Eu acho que a falta da manutenção do trabalho. Porque, veja, quando a gente fala de trabalho, um dos pontos que você diz assim, eu tenho um vínculo de trabalho, é a continuidade. Então, eu estou lá todo mês, prestando um serviço e tendo uma contraprestação desse serviço, que é o meu salário. A partir do momento que eu não tenho continuidade, eu não posso pensar vínculo trabalhista. Então, não existe um foco no trabalho. O pensamento sobre o trabalho ele não existe no meio artístico porque não existe esse lugar de continuidade. Mas, Joyce, eu não estou aqui há 2 anos trabalhando sistematicamente, toda semana, sim, mas você está tendo uma contraprestação mensal por esse trabalho? Não. Então, não é trabalho. É o que as pessoas falam, né? Mas você pode pensar, eu estou aqui o tempo inteiro, é o meu trabalho. Mas eu não estou tendo essa contraprestação, que também é outra referência para vínculo trabalhista. Mas ele ainda não é um lugar capaz de fazer com que a gente mantenha a dignidade nessa atividade de trabalho mesmo, né? Que a dança, ou o fazer artístico na dança, ele tem esse caráter trabalhista. Ainda é muito nesse lugar da parceria mesmo, para poder sobreviver. Eu acredito no movimento, mas não esse movimento. Quando eu falo movimento, eu não falo nesse aspecto estético. Eu estou falando de estar movendo as coisas, movendo as ideias, movendo as pessoas. Porque uma vez que eu paro de mover, eu simplesmente paro. Então, eu paro minhas ideias, eu paro de refletir sobre os problemas. Então, por acreditar muito no movimento, é que a gente tem tentado colocar isso em prática. Não parar de estar em movimento. Não é só pensar esses lugares o lugar da criação artística, do processo de criação, mas também como é que eu posso estar com esses processos perto das pessoas. De alguma forma isso me alimenta. E de alguma forma também estar disponível para conversar sobre esses assuntos, como é o caso agora nesse momento, assim, que quando as pessoas querem conversar sobre a dança de uma maneira geral, eu estar disposta a querer
ouvir e querer conversar e querer falar. De alguma forma, eu acho que essa energia tem que ser canalizada para o futuro, né? Esse amor ao destino, né? Então, o destino é algo que é uma luz que se abre para o futuro e não uma luz que se fecha para o passado, assim. Acho que, de alguma forma, isso me anima a continuar e eu me animando a continuar, eu consigo animar também as pessoas que estão ao meu redor, assim. Mas é bem difícil. E aí eu tenho tentado, na verdade, focar mais nas soluções do que nos problemas, porque os problemas a gente já sabe que existem, né? As dificuldades, elas estão aí, mas como é que eu posso olhar para além das dificuldades, mas sem ser poliana, sabe? Sem ser Dorothy, né? Depois vem o arco-íris na tempestade, né? Mas como é que eu posso olhar para isso de uma maneira objetiva, encarar os problemas, mas ao invés de ficar olhando para eles, colocá-los de lado e seguir.